Salve, galera, boa noite, tudo bem? Não sei que hora que você está assistindo, vai assistir esse vídeo, vai acessar, mas seja a hora que for, esse é o Pastor Pode ou Não Pode, e é um prazer ter você aqui com a gente. Antes de mais nada, eu quero pedir para você, faça o C, beleza? Curta, comente, compartilhe, isso é muito importante para a gente. Com certeza você já ouviu todo mundo falar isso, curta, comente, compartilhe, mas isso é muito importante, por quê? Porque quanto mais você curte, comenta, compartilha, mais esse vídeo ele se torna relevante, mais ele é divulgado, mais ele é impulsionado. Esse Pastor Pode ou Não Pode, eu sou o Paulo, eu sou um filho amado de Deus. Para hoje a gente vai conversar sobre um tema que vai abordar 3 temas dentro do mesmo tema, né? Uhum. E parece que ele é mais direcionado aos líderes. Direcionado a líder, né? Isso. Na verdade, a pergunta veio falando de um líder eclesiástico. Se o líder eclesiástico, ele pode ou não pode. Mas eu penso que líder é líder, né? Independente, é óbvio que quando se fala de líder eclesiástico, tem toda a questão da espiritualidade, né? Aí entra Deus, demônio, capeta, esses negócios aí, né? Mas líder é líder. A gente está falando aqui sobre a questão de ser a vários líderes, mas a gente vai tratar específico aqui ao eclesiástico, né? Eclesiástico. Mas que serve para todas as áreas. Uhum. Então vamos começar por aí. Na verdade, eu acho que vamos começar por aí, entender primeiro o que é o líder eclesiástico. Eclesiástico vem da eclésia, né? Eclésia é um grupo de pessoas que são chamados para fora, para se reunir. A eclésia, na verdade, ela era um chamamento que os reis, os governadores, ele fazia para o povo, para chamar o povo para uma reunião, uma assembleia. Essa palavra, eclésia, ela, num dado momento aí, no Novo Testamento, ela passou a ser designada a igreja. Então, a igreja é a eclésia, né? A igreja, aí cabe aqui uma coisa interessante para a gente falar. Por exemplo, tem gente que fala assim, olha, eu posso ser igreja na minha casa. Sim. Né? Isso é mentira, porque igreja é eclésia. Eclésia é uma reunião daqueles que são chamados para fora. Então, eu só posso ser igreja quando eu ouço o chamado e saio da minha casa, eu saio da minha zona de conforto para fora, né? E vou para a comunidade num ajuntamento de pessoas. Quando eu me junto a essas pessoas, aí forma a igreja, aí forma a eclésia, né? Então, e aí o líder eclesiástico é o líder que lidera essa eclésia, né? É o líder que chama para a reunião, é o líder que conduz a reunião. Então, isso é para a definição da palavra. Exatamente. Então, esse que é o líder eclesiástico. Uhum. Então, agora a próxima pergunta é, o líder eclesiástico sofre depressão? Então, quando se fala de líder eclesiástico, tem uma coisa muito interessante. O quê? Interessantíssimo. Porque algumas pessoas, e alguns líderes também, né, eles se colocam nessa posição, tem alguns líderes que ele acha que ele é Deus. Sim. Né? E tem algumas pessoas que acham que o líder é Deus. Né? Então tem pessoas que falam assim, olha, puxa, eu vou levar tal pessoa lá para o pastor orar, ou vou trazer o pastor aqui para o pastor orar, eu vou fazer determinada coisa, vou perguntar para o pastor me dá uma luz, dá uma dica. E isso, muitas vezes, se o pastor ou líder, né, ele não tiver ali o pé no chão, se ele viver no mundo da lua ou no mundo dessa espiritualidade, ele vai achar que ele é Deus. Uhum. Né? Tem alguns que, na verdade, eles têm certeza que eles são Deus. Sim. Né? É a quarta pessoa da Trindade. E a gente que está com eles acredita que eles são Deus. Aí quando eles falam que tem depressão, assusta. Isso. Então, essa é uma das coisas. Aí, por outro lado,
por outro lado, né? Então, por conta disso, na verdade, o que acontece? Muitos líderes, eles querem se manter up, né? Querem se manter acima de todo mundo. Então, se alguém fala assim, olha, eu tenho depressão, aí ele vai expulsar o demônio, depressão demoníaco, depressão é influência do mal, e não sei o que, e tá. Então cria-se todo esse cenário, essa cortina, né, aí em cima desse tema. Agora, eu penso o seguinte, a depressão, ela tem N coisas que desencadeia a depressão. A depressão, ela pode vir, como a gente sabe, né? A depressão, ela pode vir por um excesso de passado. Eu tenho no meu passado dores, traumas, eu tenho várias situações que isso, devido a tudo isso, não resolvido. Então, eu não tratei das minhas problemáticas pessoais, eu não tratei de quem e com quem eu fiz o mal, eu também não tratei com quem e de quem fez o mal para mim, e aí eu carrego tudo isso e isso uma hora vai explodir, né? Sim. Então, isso pode explodir na depressão, assim também como pode explodir no autoritarismo, no controle das pessoas, no eu não confiar nas pessoas, no eu ser dependente demais das pessoas, no eu ter uma crise assim de baixa autoestima, né? Ou ter um complexo de uma autoestima, né? E a Bíblia fala assim, olha, cada um olha com equilíbrio para si mesmo. Ninguém pensa que é mais do que é. Nem mais para mais, nem mais para menos. Então, essa é uma questão. A outra questão é que, assim, nós somos pessoas que têm hormônios, né? E o hormônio, ele é uma questão química, né? Por exemplo, o meu cérebro, ele funciona com... Ele tem reações e reagentes químicos. Então, dependendo da forma como eu me alimento, se eu durmo bem, se eu tenho um bom descanso, se eu tenho uma boa qualidade de vida, se eu pratico exercício físico, ou seja, um conjunto de N coisas. Isso vai desencadear aí no meu organismo algumas reações, isso que reflete a alma. Então, assim, eu preciso ter o equilíbrio, corpo, alma e espírito, né? E se isso desequilibra, então eu posso sim vir a sofrer depressão. Eu falei básico, é óbvio, né? E tem várias das coisas. Tem pecado não confessado, né? O Davi, ele fala assim, olha, quando ele cometeu o pecado lá com Batseba, ele ficou calado, até o Natan ir lá falar com ele. Quando o Natan foi falar com ele, depois ele escreve o salmo, ele diz assim, olha, enquanto eu calei o meu pecado, eu cheguei a envelhecer de tão cansado que eu fiquei, porque a tua mão pesava sobre mim, né? E aí então ele confessa, ele é restaurado. Então tem tudo isso, problema hormonal, problema psíquico, sim, problema emocional, trauma de infância, falta de descanso, na verdade, assim, tem um emaranhado de coisas. Na verdade, então, tudo isso aí vira vários gatilhos que desenvolvem a depressão. Porque tem pessoas que às vezes ela está tranquila, aí acontece alguma coisa, aquilo tipo é um gatilho para ela ver que tá, sim, aí explode. Sim, gatilhos, tem vários gatilhos, exatamente, né? Tem vários gatilhos. Então, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa, e assim, não tem nada a ver, né, com isso. A pessoa, de alguma forma, ela é até líder também numa outra instituição, para ser específico, na Igreja Católica. E a pessoa, ela me dizia assim, olha,
a pessoa falando, a pessoa não usou o termo depressão, mas ela disse assim, eu sou uma pessoa emotiva. Ela falou, então, por exemplo, eu ouço falar de guerra, aí eu vejo imagem de guerra. Aí eu tô na igreja cantando. Aí eu lembro aí, por exemplo, falou alguma coisa lá na igreja, sei lá, de amor, de morte, não sei o que. Ela lembra da imagem que ela vê e ela começa a chorar e ela não consegue cantar mais. Essa foi a questão dela. Ou seja, isso aí, uma pessoa dessa, isso pode levar ela à depressão. É óbvio. Eu preciso me solidarizar com o outro, eu preciso me condoer com o outro, eu preciso ser empático com o outro, né? Mas eu não posso também o tempo todo ficar chorando, sofrendo essa questão pelo outro, né? Toda essa reação eu preciso tomar uma atitude, como que fala, prática. Um amor prático, na verdade. A Bíblia fala para nós que o nosso amor não deve ser só de palavra, não é só de choro, não é só de não sei o quê. Eu tenho que ser prático, eu tenho que ter um amor que eu vou lá e assumo uma postura com relação ao outro, né? Então é dessa forma que eu vejo. Isso tudo que você citou são características que todos nós humanos temos. Independente se for líder eclesiástico ou não. Então acho que isso já responde que o líder eclesiástico tem depressão, sim. Então, na verdade, o legal foi isso, né? Então, tudo isso para dizer o quê? Que o líder é um ser humano. Exatamente. Ele não é melhor que ninguém, né? Um líder, ele não é líder porque ele é melhor que o outro. Principalmente um líder eclesiástico, ele não é líder eclesiástico porque ele é melhor que os outros. Ele é líder porque ele recebeu um chamamento para aquilo, né? Agora, ele precisa, ele é tão carente, tanto quanto qualquer outro, ele precisa resolver problema igual aos outros, ele precisa confessar pecado igual aos outros, ele precisa se tratar igual aos outros, precisa ir no médico igual aos outros, precisa dormir igual aos outros, ele precisa fazer tudo. Tudo que todo mundo faz, né? Se ele não faz isso achando que é um Superman ou uma Superwoman, ele tá na roça, ele vai se quebrar, vai se arrebentar, né? O casamento vai falir, vai mal vai mal em tudo e vai ficar doente. E uma coisa estranha, eu já cheguei a assustar. Tipo, tem pessoas que eu acompanhava, ou que eu via, assim, que eram cristãos e às vezes se declarava com depressão. Aí eu olhava para aquilo e eu ficava, nossa, ele tem depressão, sabe? E era líder eclesiástico, tudo, porque a gente cria uma ilusão de que eles estão perfeitos e não tem problema igual os outros têm. Agora foi uma questão do desabafar, do compartilhar. Se é benéfico não. Aqui está escrito se é benéfico, mas a gente podia dizer se pode ou não expor. Ele nessa posição, é benéfico, é bom ele expor ou é bom guardar para ele mesmo? Olha, eu vou contar uma experiência minha, tá? Eu vou contar duas experiências minhas, uma boa e uma ruim, que eu acho. Então, qual a experiência que eu tive? Em compartilhar com alguém, né, ou com um grupo de pessoas, de que realmente eu vivenciando uma crise existencial, porque a gente tem crises existenciais, né? E aí isso foi muito mal entendido, muito mal interpretado. Até porque eu tenho o hábito de ser bastante crítico nas minhas críticas, e críticos àquilo que eu faço, crítico àquilo que eu creio, né? E eu lembro que qual foi a repercussão disso? Na verdade, a pessoa que me ouviu, ela não me confrontou, e aí foi mal, né? Porque se a gente estava num grupo, e eu expus para o grupo, e era para aquele grupo, né? Então, se eu quisesse me expor para outras pessoas, eu teria usado um outro ambiente para expor, mas não, eu me expus naquele ambiente. Na verdade, o ambiente era um carro, nós estávamos em 5 pessoas, e eu acabei expondo isso.
qual foi a problemática disso? Que 3 meses depois, a minha mãe chegou em casa comentando que ela ouviu numa reunião, num outro lugar, que aí já estava um monte de gente, mais de 50 pessoas, que como podia eu estar estudando para ser pastor, para me tornar um líder eclesiástico, sendo que nem acreditar em Deus eu acreditava. E aí expôs o que eu expus num grupo de 5 pessoas. É óbvio que eu descobri quem foi que falou isso, né? Isso foi... Então, nesse momento, eu entendo que foi danoso, tá? Foi péssimo essa situação, porque era algo que era para ficar ali naquele carro, né? No máximo ali, se essa pessoa ficou tão horrorizada, tão escandalizada, o máximo ela deveria me chamar em particular, né? Essa pessoa também hoje é um pastor e não temos amizade, né? Mas o que esse pastor fez com você foi fofoca, né? Ele espalhou um segredo seu, então, que gerou uma má... Isso, então. Na verdade, o cara, ele estragou a minha reputação, vamos dizer assim. Uma má né? reputação. Então, isso foi muito mal. Eu também, por minha vez, tá? Eu falo desse assunto, eu não tenho mágoa disso, não tem nada. Foi um assunto... Hã? Manda esse vídeo pra ele. Não, esse assunto, deixa pra lá. Foi um assunto, mas sim, mas me marcou enquanto história. Então, eu poderia pegar essa experiência e dizer assim: não me exponho mais. Poderia fazer isso, tá? Então, eu visto agora essa carcaça pastoral, um homem de Deus, né? Que essa vem a ideia, quando eu vi essa carcaça, essa carapuça, ela vem denominada de homem de Deus. E aí o homem de Deus, né? O homem de Deus, ele é forte, ele é sorridente, ele é sempre para cima, ele é inabalável, né? Ele é um monte de adjetivos aí e dá. Sim. Ou eu poderia, né, falar assim, cara, eu não acredito nisso. Eu continuo acreditando que eu sou homem. E continuo acreditando que é muito mais benéfico se as pessoas olharem para mim e entenderem que eu sou homem. Sou fraco, sou falho, piso na bola, fico chateado, né? E aí então, eu optei pela segunda opção, de compartilhar. Né? Então, se eu tô bem, eu tô bem, se eu não tô bem, eu não tô bem, e falo isso mesmo, e falo, tá? Qual tem sido o resultado disso? O resultado disso, prático, é que a maioria das pessoas me acham Zé Mané. A maioria maciça. Entendeu? De verdade assim? Hã? De verdade assim? De verdade assim. Nossa. De verdade assim. Tá? Por quê? Porque como pode um pastor que tem crise? Como pode um pastor que fala que não confia? Como pode um pastor que fala que não sabe o que vai fazer? Como pode um pastor que diz que não escuta Deus conversar, não escuta Deus falar? Cara, como pode isso? Agora, eu entendo o seguinte, eu não posso ligar para você, cara, Deus está me falando se Deus não me falou nada. Porque se eu falar para você que Deus está me falando se Deus não falou nada, então eu estou mentindo. Sim. Então eu não posso mentir. Então se você vier perguntar para mim, pastor, o que você acha? Olha, eu não acho nada. Eu não sei. Na verdade, a gente pergunta assim, como opinião, tipo mentoria, né? Mas não esperando que você traga uma revelação. Isso, uma revelação de Deus, né? Não. Agora, ó, então por que eu estou falando isso? Porque eu disse que a maioria faz isso. Porque essa semana eu tive uma experiência, assim, eu acho que foi a experiência. Eu nem sabia que a gente ia comentar isso aqui, mas essa semana o que aconteceu? A gente tem um grupo de pessoas que a gente se reúne, de homens, e a gente, toda segunda-feira, a gente conversa sobre um livro que nós estamos lendo, e aí eu tô nesse grupo lá.
E esse grupo eu sou o único que é pastor. Os outros são membros de igreja, lidera algum grupo, tá? E então nesses grupos, quando a gente começou a estudar, falar sobre devocional, então começou aquela aura de espiritualidade, né? Todo mundo a sós com Deus, de madrugada, falando com Deus e pá. E lá vai eu com a minha boca grande, né? O que você falou? E eu falei assim, então, galera, vamos ser sinceros aí que esse negócio não rola. Não rola. Falei, porque vocês podem estar todo mundo de boa aí, mas comigo não tá de boa. Eu não estou escutando Deus, não estou escutando nada, eu estou lá, eu oro, eu não sei o que, tem dia que eu não consigo orar, tem dia que eu durmo e não sei o que, tem dia que eu largo lá e vou embora, e tem dia também que eu chego no meu horário devocional lá, e é sabadão, aí alguém me manda aqui, ó, vamos pedalar, eu paro o devocional e vou pedalar, e pá. Sabe o que foi o resultado? A gente está terminando o livro. Segunda-feira agora, pegou e falou assim, ó, eu tenho uma mensagem para o pastor Paulo. Te chamou de Zé Mané? Não. O cara falou assim, pastor, eu quero te agradecer pela sua sinceridade. E você não tem noção do bem que você fez ao grupo de tirar a máscara de pastor e ser você, ser esse cara que você é, falar o que você pensa, falar o que você sente, se expor e você falar. Aí o outro falou assim, pastor, é uma bênção, porque até então a gente achava que pastor era herói, e você veio aqui para falar, ó, pastor não é herói, nem não tem pastor herói, não tem nada e tá. E aí todos eles, o pessoal me agradeceu. E assim, eu não esperava isso, não fiz isso para ser elogiado, não fiz isso para nada, mas, e aí o outro falou assim, cara, você não tem noção do quão benéfico isso é. Então, isso é bom, quebrou o tabu. Eu quero assim, quebrar tabu, é óbvio, eu quero ser um pastor segundo o coração de Deus, é óbvio, eu oro por isso todo dia, eu busco a presença de Deus todo dia eu falo, Deus, me usa, Deus, me enche do teu Espírito Santo. Deus, me dá uma palavra. Então tem hora que eu vou conversar com algumas pessoas, eu fico assim, Deus, fala algo. Coloca algo no meu coração para eu responder. Tem hora que Deus coloca. Tem hora que Deus coloca. E tem hora que Deus não coloca nada. Nada, absolutamente nada. Aí você fala assim, cara, mas Deus, mas não vai rolar nada. Não vai rolar nada. Né? Por outro lado, tem hora que eu contei a história da moça que eu estava no cartório, né? Eu tinha um documento para levar, e aquele documento ficou a semana toda para eu levar no cartório e eu não levei. Aí eu falei assim, vou no cartório. Peguei o documento e fui no cartório. Só que, tipo assim, cara, mas no cartório agora. A troco do quê? E peguei o documento e fui no cartório. Aí quando eu chego no cartório, o que acontece? A assinatura que eu fui reconhecer firma não bateu. Então eu não pude reconhecer firma, porque o empresário teve que ir lá para fazer o cartão, não sei o quê. Bom, então, viagem perdida. Sim. Certo? No que eu estava saindo, e aí a moça me explicando que a viagem era perdida, uma moça chegou perto de mim e perguntou se eu podia assinar um negócio para ela como testemunha. E eu fui assinar. Quando eu fui assinar, eu percebi que ela estava chorando. E aí eu assinei, ela chorou, e só que ela saiu. E naquilo que ela saiu, eu fui atrás dela, dei um abraço nela e compartilhei ali do amor de Jesus com ela, falei e voltei para o escritório. Quando foi à tarde, ela me mandou uma mensagem, olha, eu sou aquela moça lá do cartório, não sei o quê, você não tem noção do quanto Deus te usou, e você foi usado por Deus. Cara, nada a ver. Nada a ver. Foi bem espontâneo. Bem espontâneo. E assim, se o meu trabalho era ir no cartório só assinar um documento, então meu trabalho foi em vão, porque eu voltei com o documento para trás sem fazer nada.
Agora, eu não tinha planejado encontrar com aquela moça, não tinha planejado nada e terminou dessa situação. Agora, o que Deus quer fazer com ela, não sei. Agora, eu sei que Deus me usou. Sim. Entendeu? Então, eu penso dessa forma. Agora, como que Deus usa a gente? Em a gente ser a gente. Sem cara nem bocas, sem não sei o quê. Então, olha, então de novo, vou reforçar aqui. Eu acho que, eu tenho certeza, de que os prejuízos por eu ser boca aberta excedem os benefícios. Mas ainda assim, eu prefiro assumir, ficar com o risco disso. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para ser curados. Né? Nós devemos compartilhar, nós devemos viver vida na vida, nós devemos abrir o nosso coração, nós devemos ter alguém com quem a gente possa falar, se abrir, chorar, rir. Então a Bíblia fala, olha, confessa o pecado um ao outro. Aí a Bíblia fala, sorri com quem sorri, chora com quem chora. Né? Agora, como que eu posso chorar com alguém se eu não ouço as mazelas dessa pessoa? Agora, como o outro pode chorar comigo se ele não ouve a minha mazela? Se ele olha para mim e acha que eu sou herói, ele nunca vai chorar comigo. Sim, e a partir do momento que você compartilha, isso também gera intimidade, né? Entre você e o grupo de pessoas que está com você. Então, eu creio nisso. Eu creio nisso. Né? De novo, tá? Eu tenho colhido mais frutos disso, né? Então, o resultado, até hoje, se eu fosse pôr na balança, tá? Eu deveria parar de fazer isso. Eu deveria parar. Né? Mas eu não estou aqui para contabilizar isso. Eu estou aqui para fazer o que eu tenho que fazer. E aí, dentro do que eu tenho que fazer, aquilo que eu ensino, aquilo que eu entendo que é bíblico, então eu não posso ser herói. Eu tenho que ser alguém carente, dependente de Deus. E Deus me abençoa através de pessoas. Então, eu continuo sendo esse boca aberta. E a última pergunta já liga com essa. Se nessa questão, né, de ser boca aberta, de ser ruim às vezes, se é bom conservar a... Não, peraí, pastor. Se é melhor, então, ele sofrer calado ou ele abrir e conservar a integridade da igreja? Então... Tipo, dentro de tudo isso. Porque, querendo ou não, quando você fala, né, a integridade da igreja, às vezes como é que fala? Abalada. Abalada, questionada. Que isso... Então, ó... Quer dizer, eu não posso falar por outros, tá? Eu posso falar aquilo que... De novo, não porque eu seja referencial, é porque é a situação que eu vivo, é a experiência que eu vivo. Então, vamos primeiro responder biblicamente. A Bíblia diz que o líder é exemplo, tá? O líder, ele é exemplo de conduta, ele é exemplo de fé, ele é exemplo de perseverança. O líder é exemplo, né? E quando a Bíblia diz que o líder é exemplo, é óbvio que eu penso que esse exemplo, ele é em todos os aspectos. Inclusive, quando eu pecar, eu dizer, eu pequei. Né? Inclusive, quando eu tenho uma fraqueza, e até mesmo para eu não ficar vulnerável aos gatilhos, eu pedi clemência. Porque às vezes eu estou na igreja e eu tenho um ponto fraco e de repente eu não aviso isso.
porque eu quero parecer, olha, eu não quero que o Perfeito. pessoal, eu quero parecer perfeito, eu não quero que o pessoal descubra ou não descubra meu ponto fraco e não sei o quê. Só que de repente alguém, sem saber isso, sem maldade, a pessoa ela começa a fazer algumas coisas que starta em mim aquele gatilho, né? E não é porque a pessoa ela não gosta de mim, ela tá querendo me provocar, né? E esse gatilho pode ser, pode ser um monte de coisa, Sim. né? Pode ser na área sexual, pode ser na área do dinheiro, pode ser na área, sei lá, pode ser um monte de coisa, né? Mas o outro ele não tem a intenção daquilo. Só que como eu quero parecer intocável, inatingível, inabalável, então eu não falo. E a pessoa, até de boa vontade, sendo ela mesma, ela acaba, então, fazendo algumas coisas que vai disparar esse gatilho. E aí Sim. é onde eu venho a pecar. Eu acho que isso é mal. Isso é maldoso. É perverso. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, você lê o livro de Ezequiel, e Deus fala assim para o povo, olha, eu vou dar para vocês um pastor que tem um coração igual ao do Davi. É muito interessante que o Davi, cara, foi um super rei, um super pastor. Cara, mas foi o cara que mais pisou na bola. O cara, que ele fez assim coisas absurdas. Você fala, cara, como pode? E Deus tinha Davi como o homem segundo o seu coração. E por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Não era porque ele não pecava, porque se fosse porque ele não pecava, então nem de Deus ele era. Porque o cara, né, ele, sei lá, era muito louco. Então ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele pecava, ele dizia, eu pequei. É muito interessante que a gente pode até entender assim, ó. Imagina alguém, né, quebra isso aqui. E aí ele não quer assumir a responsabilidade. Aí ele fala assim, alguém, ele pode pegar os cacos aqui, varrer para baixo do tapete, para ninguém descobrir. É uma opção. Ele pode quebrar, olhar, ninguém viu, ele larga lá e vai embora. Ele pode falar assim, olha, alguém colocou isso aqui no lugar que não era para estar e caiu e quebrou. É um monte de desculpa que ele pode dar para não assumir a responsabilidade. Tá? Ele transfere para o outro. O problema está ali, é dele e é para o outro. Agora, a pessoa pode fazer assim. Eu vim aqui, bati, quebrei. Primeira coisa que eu falo, pessoal, não passa aqui porque eu quebrei um copo, viu? É uma xícara que eu nem sei de quem que era, uma xícara preta aqui, tá escrito Paulo aqui no caco aqui, e eu quebrei. Então espera aí que eu vou limpar aqui, não vem aqui enquanto eu limpar. Eu limpo, né? Espera aí, tá? Eu limpo, aí eu pego as coisas, jogo no lixo, aí eu falo assim, olha, vou pôr outra xícara aqui no lugar e o dono dessa xícara aqui, fica tranquilo que eu vou comprar outra pra você, vou mandar fazer outra igual e vou repor. Qual dos dois é mais desastrado? É igual? Igual! Os dois são desastrados, os dois bateram, os dois quebraram a xícara. Agora, qual dos dois tem a melhor postura que beneficia todo mundo? O que falou, o que limpou, O que assumiu. assumiu. Eu fui desastrado, eu quebrei, eu causei dano, eu sujei. As pessoas correm o risco de se machucar na coisa errada que eu fiz, né? E eu vou assumir o risco e eu vou arcar com o prejuízo. Então, Carol, eu penso que assim, o líder que Deus espera que seja segundo o seu coração é esse tipo de líder. É o líder que fala. Por que eu pequei? Fala, né? Eu pequei porque eu sou pecador. Por que eu fico ansioso
Ansiedade não é pecado? É pecado. E eu fico ansioso porque eu sou pecador, né? Por que eu fico chateado? Olha, eu fico chateado porque eu coloco expectativa demais no lugar errado, na pessoa errada. Tenho muitas expectativas de pessoas que não podem corresponder. Não é porque elas não são dignas, é porque elas são tão pecadoras quanto eu. E isso também é pecado. Então, isso gera frustração, gera tudo. Cara, e se eu não falar isso, primeiro, que se eu não falar, como que eu vou assumir que eu sou isso, que eu sou assim? Então, eu volto aqui, né? E penso assim, o líder eclesiástico, ele sofre depressão? Sofre depressão, né? Sofre depressão porque as coisas saem do comando dele, né? E como líder, ele tem aquela questão de querer resolver. O líder é benéfico aos seus liderados, ele se expor? Se o líder está trabalhando para construir uma comunidade madura, uma comunidade sadia, uma comunidade saudável, uma comunidade de gente independente, que tenha liberdade de pensar por si mesmo, então ele vai falar o que ele pensa, ele vai falar o que acontece com ele vai expor as suas fraquezas, ele vai expor a sua situação. Agora, sofrer calado. Não. Isso nunca é bom. Por quê? Porque na hora que se o líder se mantém calado, na hora que ele sofrer, na hora que a conta chegar, pode ser um infarto, um câncer, uma síndrome de Burnout, várias coisas, se ele não se abrir, é hora que tudo rui, e aí, aí o estrago vai ser... que ele leva ele, a família, a igreja, tudo junto. Sim, ele, a família. Isso tudo a gente colocou a comunidade, eu não coloquei a família dele, né? A família deixei de fora, vamos dizer assim. Vamos dizer que nós blindamos a família. Mas, por outro lado, entendendo que a família faz parte da comunidade, então a família, todo mundo vai sofrer também. Né? Então, esse negócio de sofrer sozinho nunca é opção. Olhando para Jesus, que é o nosso guia, é o nosso mestre, é o nosso Senhor, né? A gente vê que no último momento dele ali, da cruz, no momento angustiante, ele se retira para orar e leva 3 com ele. 3, né? E ele compartilha, e ele fala, olha, minha alma está angustiada até a morte. Então, se Jesus, que era Jesus, teve essa liberalidade, essa liberdade, essa coragem de falar isso, qual foi o momento que Jesus ficou sozinho? Ele ficou, que foi o momento em que, se os caras estivessem com ele, os caras pagariam. E ele falou assim, não, eu prometi ao meu pai que eu cuidaria deles até o fim. Então a Bíblia diz, tendo amado os seus, amou até o fim. Então, antes ali, naquele momento cruciante, ele falou, fica comigo, ora comigo. Ele se abriu o coração, suou sangue, ele fez tudo. Mas na hora que os caras chegou, agora não tem mais jeito, agora os caras vão pegar o Jesus. O que vocês vieram fazer? Viemos pegar o Jesus. Sou eu. E aí Jesus fala, quem vocês querem? Jesus. Jesus fala, sou eu. E aí Jesus fala assim, olha, então eu estou aqui. Não vou fugir. Agora, quanto a esses aqui, deixa eles ir embora. Não faz nada com eles. E aí os outros vão embora, Jesus vai sozinho e Jesus vai para a cruz. E aí os discípulos são poupados. Então, o líder é esse aí. Tá?
Na hora, assim, para poupar os outros, aí sim, aí ele assume a bronca, é ele mesmo, ele assume a responsabilidade, mas esse negócio de, eu sofro sozinho, porque esse negócio de sofrer sozinho, ele tem mais a ver com egoísmo pessoal, mais a ver com orgulho do que com preservação dos outros. Não. Quando eu não quero falar para ninguém, eu quero me autopreservar. Eu quero que ninguém pense de mim outra coisa. E isso é orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste ao soberbo. E eu não quero que Deus me resista. Eu quero que Deus me abençoe. Sim. Então eu acho que foi isso, pastor. A gente conseguiu falar sobre todos os temas. Uhum. E matou todas as perguntas. Agora vamos ver se alguém vai ter alguma outra dúvida, né? Isso. Então, pessoal, é isso aí. Se você tiver aí alguma dúvida, alguma coisa que você queira compartilhar com a gente, se você quiser, manda, tá bom? Manda a sua sugestão, manda a sua pergunta, compartilha lá e fala isso com alguém. De repente, isso pode ser útil para você também, né? É óbvio, você não é obrigado a pensar como a gente pensa. Eu procuro em todas as minhas respostas ter como base aquilo que Jesus faz. Então, hoje eu falei muito de mim, né, do que aconteceu comigo, mas não porque eu seja o referencial, é porque é experiência, aconteceu comigo, coisa boa, coisa ruim, né? Eu tenho tido experiências ruins, mas nem por isso eu deixo de olhar para Jesus. Jesus é o meu modelo e eu sigo olhando para ele. Beleza? Beijo no coração. Tchau.